Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Jiu Cella Cast. Eu sou a Gabriela Pestano, ao meu lado está o Gilberto Cella e hoje temos a satisfação de receber o Daniel Schneider, CEO da Timac Agro Brasil, para uma conversa sobre liderança, inovação e os desafios do agro. A Timac Agro Brasil é uma empresa do Grupo Roulier com mais de 25 anos de atuação no país. Ela se destaca por soluções altamente tecnológicas com nutrição animal e vegetal. E hoje, então, nós vamos receber o Daniel para ter essa conversa. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente quer iniciar sabendo um pouquinho da tua trajetória, como é que foi que tu percorreu esse caminho até assumir a liderança da Timac Agro Brasil. Bom, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço o convite do Cella, do Giba. A gente se conhece há bastante tempo, então a satisfação poder participar e fazer um pouco parte da história do Jiu Cella, da história de vocês. Acho isso muito bacana. Bom, aqui estamos. Vou começar então já que perguntou um pouco da história. Esse ano eu completo 40 anos de carteira assinada. Eu também, 40 anos de carteira assinada em julho. Então temos história nessa caminhada. E acho que a gente vai... É difícil dizer o que foi planejado e o que não foi planejado. A gente vai aproveitando as oportunidades, as portas que se abrem, estudando, trabalhando, se dedicando, fazendo o que gosta a cada dia, como se fosse o primeiro. E é assim que a gente vai, a cada dia, movimentando os nossos times, as nossas equipes, a gente mesmo, as nossas famílias. Certo. E desses 40 anos, tu está 13 anos na Timac? Estou no 14º ano na Timac, entrei em agosto de 2011, por uma coincidência, eu diria, e são as coincidências boas, né? Eu trabalhava no outro ramo, no ramo do metal mecânico, e queria alguma coisa, pensava em fazer alguma outra coisa, uma outra experiência, um outro aprendizado, e eu pensava em fazer ou o varejo, a parte de serviços, minha família tem comércio, etc., ou o agro. E eu não fui procurar. Um dia eu recebi uma ligação e era para fazer parte, assim, uma entrevista, um processo para o agronegócio. Eu disse assim, é agora que eu vou entrar no agro. E aí deu certo e desde então estamos aí. E na época era para diretor financeiro, para CFO. Certo. E nessa trajetória, acredito que tu teve a liderança de diversos times, né? E o que tu enxerga, o que é um perfil de líder ideal para ti? O que tu imagina que tem que ser as características que tu enxerga quando está ali liderando um time? Eu acho que o líder ele tem que ajudar a encontrar os caminhos. A motivar o time. A gente fala na Timac que nós somos líderes de pessoas de resultado. Todo mundo tem o seu resultado, a sua contribuição para fazer. Então, é ajudar a encontrar o caminho, encontrar as oportunidades, abrir as portas para que cada um consiga dar o máximo de si naquilo que sabe, naquilo que tem aptidão. Acho que esse é o caminho, é o líder, é o exemplo e ajudar a encontrar os caminhos. Eu até para complementar um pouquinho, que eu conheço a Timac, a gente trabalha para a Timac já há alguns anos, né? Uma coisa bastante interessante que a Timac tem é uma metodologia de avaliação de todas as áreas da empresa, né? Na verdade, as metas, elas não são só comerciais, não são só de áreas específicas. Na verdade, toda a empresa tem metas. Eu até queria, se tu pudesse, porque eu acho que tem muito a ver com liderança, essa questão das métricas, né? E a Timac, não só a questão das métricas, mas também uma coisa que chama bastante atenção é o foco que ela tem no cliente. A Timac, eu acho que, arriscando dizer, metade dos funcionários estão voltados para a área comercial. Então, eu queria que se tu pudesse comentar um pouquinho esses dois pontos que eu acho que são bem característicos de uma empresa extremamente vencedora, né? Que é a Timac. Isso é a mentalidade do fundador. O Daniel Roulier, quando ele fundou a empresa e foi montando a metodologia de trabalho, o modelo de negócios, não existe centro de custo, existe centro de lucro.
centro de resultados. A gente tem hoje mais de 1.200 consultores a campo. Cada um deles tem o seu resultado. Qual é a sua receita, qual é a sua despesa, qual é o seu custo, quanto que ele está aportando de resultado para a empresa e para ele, porque ele ganha a partir do resultado que ele gera. Isso é o time comercial, é o consultor. Cada grupo de 4 ou 5 consultores forma uma supervisão que tem o resultado deles. Cada região comercial tem o resultado. Isso é o resultado comercial. O resultado industrial, as fábricas, tem o resultado da fábrica. Resultado de logística, de matéria-prima, resultado do processo de fabricação. A área administrativa financeira tem a avaliação do seu resultado a partir do seu custo, do resultado financeiro. E assim cada um sabe qual é o seu resultado na empresa e quanto está aportando. Isso é o modelo de negócios que quando eu conversava no início, quando eu entrei na TIMAC, eu conversava com meus amigos, antigos colegas, eu dizia, vocês não têm noção do que eu estou aprendendo depois de 20 anos de experiência no mercado, um modelo de avaliação. Isso é muito bom, isso motiva. Todo mundo sabe quanto que está aportando de resultado. Todo mundo fala, porque o meu resultado, porque o nosso resultado, e acho que é isso que tu te referencia, porque eu sempre comento, e é o modelo que a gente só fomenta, que a gente só analisa. Então, e é interessante porque, na verdade, o Daniel acabou não falando, né? Mas a TIMAC, que é uma multinacional francesa, o Daniel trabalhou em outras multinacionais e eu vejo que a TIMAC ela tem uma característica bem diferente, é uma empresa familiar, mas com uma característica como se fosse de uma empresa que, vamos dizer assim, ela se assemelha às empresas que são as empresas de mercado, entendeu? Então, é uma coisa bastante interessante, né, Daniel? Certamente. O fundador, o Daniel Roulier, ele sempre teve na cultura da empresa o reinvestimento. Sempre reinvestindo para crescer, e ele levou isso para dentro, para a família, é o negócio da família. Mas a gestão da família, embora ele seja até hoje muito ativo, mas ativo na estratégia, na motivação, na disseminação do modelo, etc., não em função executiva. Então, ela é totalmente profissionalizada, uma empresa com todos os padrões de governança, ela só é familiar. Um dos pilares do Grupo Roulier, fundados pelo Sr. Roulier, é que nós somos uma empresa familiar, sólida, e aí vem com geração de caixa, etc., mas montando essa mesma... É um dos pilares do grupo, ser uma empresa familiar. Só mais um comentário que eu queria fazer, porque, na verdade, o Daniel, se ele não é o primeiro, ele é o segundo CEO brasileiro, porque, na verdade, os CEOs da TIMAC, na maioria, é tudo francês, né? De fato, fui o primeiro. O primeiro? Até 2019, só tinha havido CEOs franceses. E aí, em 2020, eu fui convidado para ser o sucessor do Philippe Vignon, o meu antigo CEO, que eu aprendi muito, me deu muitas oportunidades também. E aí eu fui convidado para ser o CEO, o primeiro brasileiro. E ali teve uma mudança na cultura do grupo. O Sr. Roulier falou, eu estava presente, a partir de hoje nós não vamos enviar gestores franceses para os novos países que a gente abriu. Depois abriu os Estados Unidos, buscou um CEO americano. Temos na América Latina, hoje, o CEO para Argentina, Uruguai e Paraguai, que é uma unidade do Grupo Roulier, independente da TIMAC Brasil. Ela é liderada por um argentino, que, a partir de então, busca assim, são os locais que conhecem a cultura, sim, conhecem a gestão, como funciona o Grupo Roulier, e funciona melhor. Não mais mandar franceses para fazer... E tem dado resultado, né? Tem dado resultado. A gente se esforça bastante, trabalha bastante, conhece e funciona bem. Eu diria que é uma bela decisão
não é só para o Brasil, não tem a ver com o Daniel, Sim. isso tem a ver com a decisão do grupo de Decisão aproveitar as organizacional. culturas locais. Mas aqui no Brasil a Timac tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, a gente acredita que tem alguns pilares que podem ter originado todo esse crescimento. Poderia nos explicar um pouquinho o que tem dado resultado? Os pilares do Grupo Roulet, da Timac no Brasil e da Timac no mundo, são basicamente 3. Inovação, pesquisa e desenvolvimento, inovação. Na França tem o Centro Mundial de Inovação, como chama, é o maior centro de inovação privado do mundo e para a pesquisa de nutrição vegetal, com muitas ramificações e convênios e parcerias com universidades locais. Aqui no Brasil a gente tem algumas dezenas de parcerias. Então, é inovação e pesquisa e desenvolvimento. Outra, que nós somos um grupo industrial. O processo do fertilizante que a Timac faz, que a Timac produz, ele é feito no processo de granulação. Hoje não vamos entrar em parte técnica, mas ele tem um processo industrial importante que é assim, chave para a eficiência do fertilizante produzido para a Timac para o produtor. E a outra é pessoas, são as pessoas. O Grupo Roulet, pelo tipo de produto, pelo fertilizante de valor agregado, ele precisa que isso chegue ao campo. Ele não é um fertilizante de venda de balcão em cooperativas, etc. Então, nós temos um time de hoje mais de 1.500 pessoas todos os dias visitando os nossos produtores. Rodando pelo Brasil inteiro. Rodando pelo Brasil inteiro. Todos CLT, carro da empresa. Nós somos um dos maiores locadores de carro hoje do Brasil. Camisa, roupa, material de trabalho, treinamento, todo o suporte dado para rodar. Então, esses 3 pilares, pessoas, somos uma indústria, nossa expertise industrial e pesquisa e desenvolvimento. Acho que acredito que esses pilares sejam o que diferencia, então, a Timac com quem ela compete no mercado global, né? Então, acho que são pilares realmente muito importantes. E essa questão da inovação, da tecnologia, como ela é desenvolvida lá, como é que a gente consegue adaptar ela para o Brasil? Isso é fácil de fazer? Tem algum procedimento especial? Aí tem um processo também chave do Grupo Roulet e incentivado desde o início pelo fundador, pela família Roulet. Não é o Centro Mundial de Inovação que desenvolve alguma coisa para aplicar aqui no Brasil. Nós, brasileiros, assim como existem os europeus, etc., com a interação com o Centro Mundial de Inovação é que demandamos quais são as necessidades do produtor brasileiro. E aí se tem discussões técnicas de qual é a necessidade, qual é o problema que precisa ser sanado ou oportunidades, e aí é feito essa interação, o plano, e aí inicia o processo de desenvolvimento da pesquisa. É sob demanda, e do então, na verdade. É uma demanda constante. Nós estamos discutindo hoje coisas que vão ser lançadas esse ano, mas que vão ser trabalhadas nos próximos 2, 3, 4, 5 anos em termos de nutrição. Até porque, né, Daniel, quando a gente, que nem o Daniel comentou, a venda do produto deles não é de balcão, né? Na verdade, por ter um valor agregado, toda a equipe que é treinada e muito bem treinada para apresentar o produto e mostrar para o produtor, ele tem que comprovar que ele está entregando algo que justifica ele pagar mais. Então, ele tem um valor agregado porque a produtividade vai ser maior. Então, eu acho que isso, quando a gente fala em venda de produto e a gente quer se diferenciar do mercado, a gente tem que mostrar para o mercado os diferenciais. E no caso da Timac, ela faz isso muito bem. E uma coisa que eu queria também até colocar em relação a todo esse destaque que a Timac tem no Brasil,
O que representa a Timac Brasil no mundo, por exemplo, em termos de tamanho, que eu sei que é bem representativo? A Timac, o Brasil representa muito para o mundo em termos de nutrição, em termos de produção de alimentos. Isso faz com que a gente tenha uma relevância também na Timac para os negócios da Timac no mundo. Nós hoje representamos mais de 30% da Timac total no mundo em termos de resultado, de quantidade de pessoas. Mas pelo potencial que o Brasil tem, ainda pode representar muito mais. Então, a taxa de oportunidade de crescimento ainda é mais e podemos chegar a 40%, 50%, o que para o mundo, para o Grupo Roulier, parece ser um risco. Na verdade, a gente entende como uma oportunidade e serve também de, vamos dizer assim, estímulo para ter taxas de crescimento maiores em outras regiões, mas são mercados já mais consolidados e tudo. Então, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente fala aqui, é bacana, tem... super representativo, mas traz responsabilidade bastante. Mas a responsabilidade e a cobrança é proporcional. Quando a gente fala Brasil, que tem 30% da operação da Timac no mundo, a França ela ainda é maior que o Brasil ou não? O Brasil é maior que a operação da França, que é onde a Timac iniciou a operação dela? Não, hoje a Timac Brasil é maior do que a operação da Timac França. É a maior operação, vamos dizer assim, individual, de localidade, é a maior operação do mundo. Eu digo de sempre, valores. Quando a gente fala assim, até para nos produção, situar e ser coerente, o Brasil é o país número 1 do mundo da Timac Agro Internacional em valores absolutos. Mas se nós vamos olhar em termos relativos, que é o que eu mostro para a nossa equipe, né, até para ter noção de quanto a gente ainda tem para fazer e pode fazer, a Espanha, por exemplo, em relação ao tamanho do mercado e ao que eles representam, eles têm uma participação relativa maior do que nós. Ou seja, você tem que correr atrás bastante ainda para ser mais representativo no Brasil. Isso. Para ter uma ideia, a gente tem uma oportunidade aí de crescer. Falei que a gente tem mais de 1.500 profissionais a campo. Nós poderíamos ter, usando as mesmas métricas de relativização, poderíamos ter em torno de 5, 6 mil no Brasil para ser pelo tamanho que a gente é. Então, tem as particularidades do mercado, o Brasil é muito produtor de soja, milho, carne, etc., mas somos o maior, mas em potencial ainda temos muito a crescer também. Só para depois eu vou te passar para te seguir ali na conversa, mas é que eu gosto muito da Timac como cliente e tenho um apreço grande pelo Daniel, que a gente se conhece há muitos anos e é amigo há muitos anos, mas uma coisa que chama atenção é o conhecimento que o Daniel tem da operação. O Daniel, como administrador, ele não é uma pessoa ele não é um industrial, ele não... mas ele tem uma experiência que vem lá de trás, e eu só queria que você comentasse um pouquinho, porque eu sempre falei para o Daniel que eu enxergo ele como uma das pessoas mais competentes que eu tenho eu tenho a convivência, né, de tempos em tempos, a gente está sempre conversando, eu vejo a capacidade dele de conhecimento, entender a operação para poder liderar. E eu só queria que tu, de repente, pincelasse um pouquinho os locais pelo que tu passou, porque você começou em área de custos e passou por outras áreas, até, vamos dizer assim, passando muito tempo pela área financeira, que você trabalhou muitos anos como diretor financeiro, até chegar ao cargo máximo de uma empresa, que é o cargo de presidente, né? Então, queria só que você mencionasse um pouquinho essa tua jornada, assim, em termos de experiência. Bom, vou começar a partir da época que eu entrei como estagiário, trainee lá na Álvaros naquela época. Até então eu já tinha mexido lá com a família, comércio, essas coisas assim, onde foi despertando algumas coisas. Mas eu trabalhava com um tio meu na área de comércio, de ótica. Eu vendia óculos antes de entrar na Álvaros naquela época. Mas eu estudava aqui na PUC, e eu tinha uma curiosidade muito grande de ver o que a gente estava estudando no dia a dia das empresas.
aplicar, fazer, ver como funcionava. E aí apareceu a oportunidade de estágio lá na Álvaros, estágio na época na área de recursos humanos, ser um administrativo do recursos humanos, da área de treinamento. E ali eu me encantei pelo processo da empresa. Eu nunca... como funciona a produção, a área de recursos humanos, custos. Naquela época, a inflação era maluca. E eu sempre me interessei muito pelo ambiente, pela como funciona as empresas, não numa área específica. E aí eu consegui ser efetivado, né, de estagiário para ser analista, e entrei na parte de custos. Controladoria, o Valada, o Beto, o Jorge, toda aquela turma que foram Freitas, Paulo Borne, toda aquela turma. Trabalhei com todos eles. Foram, né, na parte de fábrica, o Paulo Regner, o Calef, toda aquela turma. Então eu fui aprendendo como funciona a engrenagem, o sistema da empresa. E isso sempre me apaixonou. Mas através da área de custos, controladoria, e assim foi. E assim eu fui tendo oportunidade, fui vendo. Apareceu a oportunidade de passar uma época na Argentina, depois no Uruguai, pela mesma empresa, aprendendo, como controller, né? Como controller. Depois eu estava um pouco, né, fechando os circuitos dentro da GKN, né, todo o processo, essa parte de controle, tesouraria, tinha aprendido. E aí me veio um convite para ir para uma empresa menor, familiar, aonde eu vi assim, aqui eu tenho o próximo passo de entender e aprender mais do mercado ainda. Foi quando eu fui trabalhar na Maxiforja com a família Fight. Foi um aprendizado incrível, né, gestão familiar, mas também profissional, também com muito... o dono ali fazendo, investindo, reinvestindo. E sempre aproveitando depois na Timac como CFO. Passado 2 anos, eu fiquei de 2011 a 2019 como CFO. Ali por 2014, 2015, eu já conhecia esse negócio das empresas, de ter o resultado, de ser responsável pelo um balanço financeiro. Numa avaliação, eu disse para o meu gestor, o Felipe Vignon, e o futuro? Como é que você vê o desenvolvimento aqui da Timac, etc. Eu disse, eu vou te dizer uma coisa com toda a sinceridade, honestidade, mas sem pressa. Eu não quero ser CFO o resto da vida. Um dia eu quero ser um CEO ou ter a responsabilidade de uma empresa. Nós vamos ter investimento e tudo. E assim eu tive em 2017... Que ano foi isso? 2017? Foi 2015. 2015 que você teve essa conversa com ele. Para ele, né, uma avaliação anual, eu falei isso. Em 2017, o Philippe Vignon foi chamado na França, assim como vários outros gestores no mundo, e ele tinha que levar 2 pessoas do Brasil, assim como dos outros países, que seriam, vamos dizer assim, os potenciais para o futuro. Numa reunião lá eu sei dessa história. Com a família, né? Tinha membros da família, tinha membros do board, tinha membros de tudo, e eu estava ali. E aí eu falei, perguntei para o Felipe Vignon, posso falar lá na época, lá, se me perguntar sobre o futuro? Sim, pode. E eu falei, né? E o Roulier... Falou para o dono da empresa. Falei para o dono da empresa, o senhor Roulier estava lá, mas tu quer ser aonde? Não precisa ser no Brasil, pode ser em outro lugar, pode ser não sei o quê, porque tinha o chefe aqui no Brasil, né? Como é que eu ia dizer, não, quero no Brasil, eu quero o lugar dele. E ali foi fomentando, foi conhecendo um pouquinho mais. Aí 2019, mas tu quer sair do Brasil, porque tu não quer ficar no Brasil? Eu disse, não, eu sou brasileiro, eu gosto do Brasil, quero ficar no Brasil. Mas no Brasil a gente está bem servido da gestão, se tiver uma oportunidade fora, em algum lugar, também pode, mas não necessariamente fora do Brasil, preferencialmente no Brasil. Sim. E aí, em 2019, com a aposentadoria do Philippe Vignon, veio o convite. E aí vem e agora? A gente fala uma coisa lá na Timac, repete bastante. Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. E aí veio, e aí chegou... E passa rápido, né? Nossa, fechou 5 anos agora. Mas essa história, acho que representa muito em termos de cultura, né, Daniel? A gente sempre
né, lá no escritório a gente conversa muito sobre treinar time, como formar liderança, e a gente vê que o papel da pessoa em querer, em ter essa ambição, ter essa vontade, ele é muito importante para que aconteça, porque o escritório às vezes pode dar todos os instrumentos, a empresa pode dar todos os instrumentos, mas se a pessoa não tem essa vontade, essa ambição, às vezes é muito difícil, né, disso acontecer efetivamente. Toda vez que a gente fala isso lá na empresa, e amanhã de manhã eu lembrei que amanhã de manhã eu tenho uma reunião bem legal com os mais novos, chama Café com o Presidente. Eu falo uma coisa, e repito muito isso. Quando a gente está na escola, no colégio, depois na faculdade, na pós-graduação, etc., a gente tem alguns fatores que motivam. Primeiro que você tem que estudar para passar, tem que se formar. Então tem ali, eu preciso estudar porque eu tenho a prova, eu quero passar, etc. Então. Segundo que você está investindo, está pagando. Se é uma universidade pública, tem um investimento do material, do estudo, você está investindo para fazer. Pós-graduação, mesma coisa, você está fazendo. Quando termina isso tudo, você está trabalhando já, a gente começa a escutar o que a empresa está fazendo pelo desenvolvimento dos seus colaboradores, etc. Eu sempre pergunto, o que você, hoje, passado esse período, onde você tem esses fatores de motivação, qual é o fator que te motiva a continuar aprendendo e de que forma você está aprendendo? Então, cada um tem é o primeiro responsável pelo desenvolvimento. Se eu estou lendo os jornais, se eu estou lendo revistas, se eu estou lendo alguma literatura, perguntando para pessoas que conhecem mais do que eu. Então, a gente tem essa responsabilidade. E eu acho que, como líder, gestor, a gente tem que patrocinar algumas coisas de aprendizado, de desenvolvimento, de cursos, etc. Mas também tem que instigar as pessoas a aprenderem e serem responsáveis pelo seu aprendizado. A empresa não é o responsável pelo aprendizado, cada um de nós. A empresa disponibiliza as ferramentas, mas a responsabilidade é da pessoa, né? Exatamente. Então tem que de vez em quando, tem que fazer isso ser lembrado, porque é uma motivação e a empresa, a gente pode dizer, semana que vem vamos discutir sobre tal legislação ou tal produto, vamos criar o ambiente, incentivar, tudo, né? mas vem esse desenvolvimento gerado pela minha própria iniciativa, sobre mim mesmo. Cada um é responsável sobre isso. E até falando em programas e instrumentos, a TIMAC tem vários programas consolidados em relação justamente isso, né? Tem a AgriLeader, tem a Safra de Talentos. Queria que tu comentasse um pouquinho desses dois programas, que eu acho que são exemplos, né? E tem o AgriSchool, que eu vi ontem de um AgriSchool. A gente tem 2 programas que são para desenvolvimento de pessoas que vêm trabalhar na TIMAC. O projeto Semear, que é programa de estágios e desenvolvimento, que é entre menores aprendizes e também estudantes, que são os estagiários. É um programa que eu gosto muito porque eu fui estagiário. E o estágio, ele complementa, ele faz vincular o que tu está estudando na universidade com o dia a dia das empresas. O Safra de Talentos é um programa de trainee, onde a gente busca no mercado quem vão ser os gestores de amanhã. Então, a gente traz gestores... Uma busca ativa, então. É uma busca ativa. A gente vai ao mercado, faz um programa nacional de trainees, vem a cada ano milhares de currículos e a gente busca... Hoje nós temos, eu acho que uns 60 que estão fazendo o programa. É um programa de 2 anos, é um programa de desenvolvimento e formação, que são pessoas que vão fazer a gente crescer. Lembra aqueles 5 mil que eu falei que a gente pode ter no futuro? São essas pessoas que a gente tem. O modelo de negócios, ele é tão único que a gente prefere trazer jovens, formar, ensinar o modelo de negócio e aí desenvolver para ser, vamos dizer assim, as próximas gerações da TIMAC. Futuros gestores. E isso é muito bacana. O AgriLeader, ele faz parte, é uma continuidade. Então, a gente tem os nossos times e o nosso programa de liderança
de ensinar. Nós temos o AgriLíder industrial, o AgriLíder administrativo e o AgriLíder comercial. Então, tem todo um programa de desenvolvimento, um curso de liderança que é montado, nós montamos, com apoio de consultorias, etc., mas é o programa AgriLíder da TIMAC. Assim a gente vai formando os líderes. Um dado interessante, que é resultado disso. O ano passado, a gente fez um movimento que eu chamo de um movimento de expansão e de sucessão. Expansão porque a gente sempre expande a nossa área geográfica de atuação comercial, e a gente expandiu de 7 para 10 diretorias regionais. Hoje acabamos de criar a 11ª. Então são 4 novos diretores regionais de vendas. Nós expandimos o número de regiões, a gente chama gerências comerciais. Nós temos mais de 40 hoje no Brasil. Por exemplo, o Rio Grande do Sul está dividido em 4. Ele é uma diretoria e está dividido em 4 regiões. Então, tomando o exemplo do Rio Grande do Sul, no Brasil nós já somos mais de 40. E depois os CTCs, a campo, que vai formar essa equipe de mais de 1.500. Então, nós promovemos o ano passado 4 novas diretorias. Essas diretorias, eles antes eram gerentes. E assim a gente foi criando essa expansão. E sucessão porque algumas pessoas, né, já saíram dessa posição e foram sucedidos por outros mais jovens e aqui estão num cargo mais estratégico, num cargo mais de formação. Foram só na área comercial, depois mais a área industrial, que a gente também teve expansão, que a gente comprou uma nova unidade. Nós não fizemos uma contratação externa. Todas elas foram com promoções. Todas. Disseminação da cultura. Na verdade, a cultura está intrínseca em todas as áreas da empresa. E a gente sabe, né, que para um cargo de liderança, quem está lá dentro já está com a cultura disseminada, já entende, já conhece o time, é preferencial do que tu chamar alguém de fora, né? Todos. As pessoas que tu tem bastante contato lá, o Fernando, a Fran, o Guilherme da Tesouraria, que agora já teve a 2ª promoção, a Tati do fiscal, o Francisco, que trabalhava com a gente. Todos eles têm cargo de gestão, de coordenação, de gerência, de diretoria, e eles chegaram nesse cargo no processo interno de seleção, eles foram chegando. Isso é resultado dessa política de formação, resultado do modelo de negócio, porque trazer pessoas do mercado com experiência em outras vivências, às vezes não tem uma... A sinergia que precisa. Traz aquela... As pessoas falam vícios, não é vício, é características que às vezes são esse perfil que às vezes é um pouco diferente do perfil específico que vocês adotam, né? Exatamente. Isso a gente toma isso como uma política, uma estratégia. A nossa política de sucessão chama Viveiro de Talentos. Então, nós temos os cargos hoje em forma de organograma e abaixo desses cargos tem os potenciais que está lá no viveiro, sendo criados, sendo alimentados, né, estimulados, para no futuro ser assim, as próximas lideranças, a próxima geração da TIMAC. E eu que tenho a oportunidade de conviver com várias pessoas dentro da TIMAC, né, prestando serviço, o que a gente percebe é que são pessoas jovens, em posições muitas vezes estratégicas, e pessoas extremamente comprometidas a trabalhar de uma forma correta e sempre buscando o melhor para a empresa. Então, eu digo assim, quando a gente trabalha com pessoas comprometidas e pessoas dedicadas, que têm um histórico e gosta daquilo que faz, o nosso trabalho também se torna mais fácil. Porque quando a gente vai prestar um serviço e a gente consegue
ter um time que ajuda bastante. As soluções, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vem de ideias compartilhadas. Então, nada melhor do que ter pessoas internas que conhecem como as coisas acontecem e compartilhar conosco para trazer, talvez, uma técnica um pouco mais de legislação e tudo mais para aplicar dentro da operação da empresa. Então, é muito bacana e a gente vê que os resultados são bastante significativos, né, Daniel? Funciona e é bacana de ver porque as pessoas crescem dentro da empresa, literalmente crescem. Muitos jovens crescem, né, formam suas famílias, a gente vai conhecendo a família, vai fazendo parte e aí são as coisas que vão criando, tem muita é muito gratificante fazer parte disso, ajudar a construir isso, né? Hoje a gente tem alguns slogans, os nossos, tipo, nosso escritório é no campo, o principal, né, que nos move bastante, a gente se encontra no futuro do agro, né, que foi eleito esses dias por um grupo de parceiros, o slogan, é o melhor slogan do Brasil, porque a gente se encontra hoje, a gente se encontra amanhã e a gente se encontra, tá? Sim. A gente se encontra no futuro do agro. Os valores da empresa, o propósito, alimentar o homem e proteger o seu futuro. Quem é o homem, quem é a humanidade, e assim vai essas coisas. E são coisas que vão se retroalimentando, que vão formando. A gente estava falando antes de redes sociais, o Instagram da TIMAC, ele tem muito mais movimentos, muito mais seguidores e interações que muitas empresas que são muito maiores que a TIMAC em termos de faturamento, essas coisas. Até exposição, né? De exposição, de mídia que faz e tudo. E ela é feita no dia a dia pelos próprios colaboradores. As fotos que a gente coloca no Instagram da TIMAC não existe uma foto que é comprada em banco de imagens. O banco de imagens é feito todos os dias pelos nossos colaboradores. Então, é realmente uma coisa que vai formando raízes. A gente usa muito as correlações do agro e fortalecendo. Isso é bacana. Isso é uma coisa que isso engaja o time, né, Daniel? Porque quando o slogan não é só um slogan, ele acontece na prática, é isso que faz a coisa acontecer, a roda girar e todo mundo está engajado e querendo, né, almejando ambiciosamente aí os outros cargos, ajudar o time e tudo mais, né? Mas falando um pouquinho da TIMAC, a questão, né, a gente falou um pouquinho de inovação, queria que tu comentasse um pouquinho a questão da sustentabilidade, né, que tem sido uma exigência no mercado do agronegócio, não só brasileiro, como mundial. Como é que a TIMAC tem encarado esse desafio de, né, fazer parte desse agro regenerativo? Dá para dizer que o Grupo Rolê agora vai fazer 65 anos. E desde o início tinha essa pegada de sustentabilidade. Sempre foi a orientação do grupo sempre foi para fazer o valor agregado ao campo. O fertilizante, não vou contar toda a história, mas o fertilizante da TIMAC, quando a gente fala que ele é um investimento para o produtor em busca de produtividade, como é que ele tem o retorno sobre o investimento? É com tecnologia, com conhecimento, aplicar menos fertilizantes, menos quilos por hectare de fertilizante e agregar mais produtividade. Ou seja, já tem o fertilizante, ele é essencialmente formado por nitrogênio, fósforo e potássio. São os principais elementos que formam a alimentação das plantas. Depois tem microelementos, etc., e alguns aditivos, que a gente chama de micronutrientes, mas esses são os macronutrientes, como arroz, feijão e carne, vamos dizer assim. E eles são extraídos da natureza, de minas, né? O minas fósforo, por exemplo, é de minas, rocha fosfática, tudo tem abrangência, tem abundância no mundo, no Brasil não tem, então tu extrai da natureza para colocar na terra o alimento para as plantas.
E isso tem processo químico, tem processo de transformação, vai energia, consome energia, e isso sempre tem, assim, tem aquela necessidade de dar mais alimentos e para poder extrair produtividade. A gente busca ter alimentos mais robustos, mais, vamos dizer assim, complexos, com mais volume de nutrientes, porém com menos peso. É como você comer ter que comer uma quantidade mais de um determinado alimento ou menos de um alimento mais rico que vai te manter mais nutritivo, mais saudável. Então essa é a nossa principal pegada da aplicação no campo. Um outro ponto importante, indo para a fábrica, os nossos processos industriais, por exemplo, a gente precisa de energia. Nós usamos biomassa. Nós não usamos queima de óleo, nem o gás natural. A gente usa o consumo de energia elétrica, a gente busca principalmente o consumo de biomassa, que é extraído de biomassa, são resíduos. Então, o nosso footprint de carbono ele é positivo. E a gente busca, nós estamos trabalhando, a gente tem o nosso programa que é colher mais, é produtividade, mais sacas por hectare, usando menos fertilizante. Agora nós estamos evoluindo para colher mais produtividade e eficiência. Ou seja, não adianta só ter muita produtividade, mas não ter uma eficiência de custo, uma eficiência sustentável. E a próxima etapa é isso reconhecido, de colher mais produtividade com eficiência e sustentabilidade. Hoje, o que a gente estuda e vai em breve ter um modelo é proporcionar ao produtor que esse ganho gere crédito de carbono para ele e monetize para o produtor essa vantagem, usando os nossos produtos e sendo parte da nossa cadeia industrial. Então, são coisas que a gente vai criando justamente para ter essa parte de sustentabilidade, mas assim, ela é efetiva, mensurável. Não adianta ser só também muito no marketing. E é interessante, porque assim, eu conheço bastante da Timac, e quando a gente fala a questão da sustentabilidade e a produtividade, na verdade o grande desafio é a gente conseguir gerar mais alimento na mesma área plantada. Porque o que acontece? Se a população mundial cresce e eu tiver que desmatar para poder produzir mais, isso não é sustentável. Então, tudo isso que o Daniel está falando, e justamente a empresa ela foca em produtos diferenciados, porque ela realmente o que ela está buscando é o quê? Aumentar a produção sem ter que produzir em novas áreas. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala em sustentabilidade no final do dia, né? Exatamente. Até teve uma época, uma revista uma vez que tinha as revistas impressas, para ver como isso já acontece para a gente há bastante tempo. Acho que o nome da revista chamava A Granja, uma coisa assim. A Granja tinha. Eu acho que tinha essa e tinha uma outra. E que tinha uma reportagem com o produtor que dizia: eu não me interessa mais, não posso só expandir comprando terras, eu tenho que produzir mais na mesma área que eu tenho, falando numa revista. E ele estava com um bonezinho com o nome Timac. Ah, é? Assim, foi bacana, porque era um cliente, mas não tinha nada a ver, ele estava só sendo perguntado. E é exatamente isso que a gente busca. E falando em termos do agronegócio brasileiro, né, quais que tu enxerga que são os principais desafios no curto e no médio prazo que tu enxerga e como a Timac vai ajudar a minimizar esses impactos e desafios? Isso que a gente acabou de falar, o Brasil tem uma fama muito grande e é uma fama equivocada de que o agro desmata. Não estou aqui para defender o agro, defender
Isso não é verdade em termos de desmatamento. Existe desmatamento no Brasil, mas a maioria do desmatamento não tem a ver com a abertura para produzir, assim, outras indústrias, madeira, etc. Mas a gente precisa aumentar a eficiência. A gente fala agora que o Brasil tem muito para crescer, transformando áreas de pastagens degradadas em áreas agriculturáveis. Hoje o rebanho brasileiro, ele é o maior rebanho do mundo. Nós temos mais gado bovino do que pessoas no Brasil, mas eles estão também criados muito em áreas extensivas a campo. E essas áreas começam a diminuir para poder essa área ceder espaço para fazer agricultura. Então, ela é um potencial do Brasil de transformar pastagens degradadas em agricultura sustentável. Então, esse é das nossas oportunidades e desafios de levar para fazer. A outra que a gente já experimenta, já está tendo resultados, é que o pasto no Brasil, normalmente ele não é adubado. Ele tem a estação de cheias, de chuvas, a estação de seca, o criador leva lá o gado, põe para pastar naquele pasto que tem uma qualidade que não alimenta muito bem, a qualidade do alimento. E é isso, com o processo nosso de adubação e de manejo, começa a ter, numa área menor, mais pasto e de mais qualidade para o gado ali, enfim, se alimentar, engordar e depois ter o processo. Então, assim como a Timac, o agro brasileiro, continuar aumentando a eficiência de otimizar o espaço de agricultura com mais produção, com mais tecnologia e com mais rentabilidade. Então, esse, sem dúvida, é o grande desafio para a agricultura como um todo. Sim. E para quem está nos assistindo, né, se tiver algum produtor rural nos assistindo ou nos escutando, qual mensagem assim tu deixaria para ele em relação ao agronegócio, em relação a esses desafios? O que a gente fala todo dia, eu tive agora, tem uma época de muitas feiras, muitas reuniões, muitos encontros. O produtor, a gente veio aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, seca, né, que tem. O produtor, eu diria, ele é um herói, né? Ele é um exemplo de persistência, de ambição de melhorar, de fazer mais e melhor. É uma indústria, como a gente fala, a céu aberto. Ela tem oscilação de preço de commodities mundiais. Ela tem variação do preço do câmbio. Ela tem impacto direto no contexto geopolítico. Climático nem se fala. Então, o produtor, o agro, ele é um ambiente desafiador. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, o agro não para, né? Tem colheita no sábado, no domingo, dependendo da chuva. Não existe feriado, final de semana, Natal, Ano Novo, essas coisas. O agro está sempre funcionando. Então, eu acho que existe o Brasil e existe os Brasis que dão certo em várias áreas, na área de serviço, na área de comércio, na área de engenharia, e tudo existe. Mas o agro, né, pode ser um pouquinho, né, de paixão pelo agro, pelo que se faz, pelas empresas. Ele representa muito do Brasil que dá certo. Fazer essa produção enorme, são mais de, acho que 170 milhões de toneladas a produção desse ano. Isso com quebras recordes, exportando alimentos para o mundo inteiro. Então, a mensagem é muito obrigado, produtor rural, pelo trabalho que faz. Conte com a gente para seguir nesse caminho, que é realmente gratificante poder estar ao lado do produtor.
Ah, que legal, muito, muito legal essa mensagem. E se encaminhando para o último bloco, a conversa está muito boa, realmente, né? Como o Tchela falou, o Daniel aí tem uma experiência enorme e pode nos, né, tá contribuindo muito com vários insights. Mas se encaminhando para o final, queria que tu também, né, falasse um pouco, já falou bastante da questão da juventude, da questão das oportunidades que a TIMAC dá, mas tu, Daniel, assim, que conselho tu daria para quem está começando, seja para quem está entrando lá no Safra Talentos junto da TIMAC, ou seja alguém que não é do segmento, mas que é jovem e está iniciando, né, a sua carreira profissional? Estudar bastante, aproveitar as oportunidades. Mas antes, eu queria até fazer um comentário, acho que eu já tinha comentado em algum momento contigo. Existe uma coisa do rótulo das novas gerações, né? Alguns falam nem trabalha, nem estuda, não sei o quê. Eu acho que a gente tem o respeito total pelo ser humano, pelas suas características, etc. E é muito injusto rotular a juventude como que não quer nada com nada, não faz nada. Eles querem muito, eles são sedentos por conhecimento, por aprendizado, por contribuir, fazer, cada um da sua maneira. Tem uns que buscam de uma forma, outros tudo, mas isso sempre foi assim, sempre foi. Maneiras diferentes de se expressar. Hoje em dia, essas polarizações, esse negócio, isso distorcem muitas coisas. Eu convivo com, a gente chama gurizada, os jovens lá na empresa, que são uma fonte riquíssima de aprendizado para nós. Eu aprendo muito. Amanhã de manhã eu tenho esse encontro com eles, eu vou para aprender. Eu vou para falar Mais alguma para coisa. aprender do que ensinar, né? Ensinar. Eles colocam a gente, assim, né? É uma fonte. Mas é o aprendizado e tenha essa curiosidade para buscar, eu chamo as correlações, uma das coisas que eu sou muito grato, fora as oportunidades, mas, assim, poxa, eu fiz certo. Eu logo cedo comecei a procurar estágios, uma coisa que precisava de um dinheirinho na época também, né, para fazer, mas eu procurava estágio, em aprender, e tem um assunto novo, quero participar, posso ajudar, posso fazer. Se movimentar e fazer. Então, está aqui na universidade e está aqui hoje tem laboratórios, tem o Tecnopuc, tem uma certa estuda, aprende, pergunta, né? se interessa, né, vai atrás e faz a correlação com a vida profissional, com o que quer, as construções para o futuro. Vive o mundo mais, né, busca através da curiosidade, aprendizado e o que acontece no mundo produtivo, nas engenharias, etc., para fazer. Deixa a curiosidade trazer aprendizado. Vai atrás dos estágios, vai atrás dos cursos, vai atrás, seja muito curioso, pergunte e vai. Eu acho que isso contribui muito para entender. Se hoje eu consegui entender como funciona uma empresa, foi porque eu fui aprendendo, porque eu fui buscando, porque eu fui perguntar como é que funciona isso, posso ajudar, posso fazer, então se envolva, participe. Só para complementar o que o Daniel está falando, eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos em empresa como executivo, né? E eu me lembro que na Dana eu comentava com as pessoas, né? Tem 2 tipos de profissionais. Tem aquele que ouve uma conversa e se afasta para não se incomodar, e tem aquele outro que se aproxima para ouvir e tentar tirar algum proveito daquilo ali. Eu acho que quando a gente pensa, vamos dizer assim, que lado a gente quer estar, qual caminho a gente quer seguir, eu acho que tem muito a ver, muito que o Daniel falou, que a gente vê que é uma carreira sólida, consistente, passou por poucos lugares, poucas empresas, mas ele, através da dedicação, do estudo, que é tudo que você falou, que a gente acredita nessa gurizada, e quando ele comenta que o aprendizado é grande, né? Eu vejo ali no escritório, a gente tem hoje muito jovem, né? E eu fico impressionado o quanto os jovens eles agregam para a operação, trazem de ideias novas, pessoas interessadas em participar. Então, quer dizer, quando
quando a gente vê que também a gente dá oportunidade, começam a aparecer algumas pérolas que a gente fica pensando, mas como é que, né? Pô, não sabia que tinha uma pessoa assim, um assado. Quer dizer, a gente vê que tem muita gente com muito valor e querendo aprender, né? Isso é incrível, a gente sentar, conversar com algumas pessoas, com alguns curiosos e interessados, isso dá uma energia também tremenda. Isso é gratificante. E tranquilidade, porque a gente diz assim, poxa, a gente um momento vai passar o bastão, a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vê que essa gurizada vem atropelando, que é aquilo que você falou. A gente vê pessoas lá na TIMAC jovens, em cargos importantes, cargos, vamos dizer assim, chave, e desempenhando muito bem o papel, e se dedicando para cada vez aprender mais, né? Gera um comprometimento, gera uma satisfação, a gente estava falando antes, né? É gratificante ver os vídeos, porque eu amo trabalhar na TIMAC. Tem histórias de vida, de família que se montam, tu vai conhecendo as pessoas e começas com esses jovens. Acho que é isso. E como o Tchala bem falou, né, Daniel, tu tem uma carreira super consolidada, né, enfim, tá no alto escalão de uma empresa, de uma multinacional como é a TIMAC. Então, para quem está nos escutando também, que queira tirar um pouco de proveito do teu perfil, do teu modo de atuar, queria que tu nos contasse alguma prática, algum hábito que tu tenha, que tu acha que te traz mais foco, mais equilíbrio, seja no profissional ou no pessoal. O que tu dá aí de dica para o pessoal que está querendo crescer aí na carreira? Eu digo bastante isso, falasse uma palavra importante, equilíbrio. A gente tem que ter práticas, cuidados, para ter equilíbrio nas coisas. A gente a gente tem a família, tem os amigos, tem a saúde mental, a saúde física. Então, a gente tem que ter práticas que cuidem desse equilíbrio. Então, eu gosto de jogar tênis, tenho meus amigos do tênis, eu falo que a quadra de tênis é o boteco, eu vou no boteco ver os amigos, jogar um tênis, fazer uma atividade física. Eu tenho um mascotinho agora de 5 aninhos, que é, né, o novo brinquedinho. Eu brinco, tem a família, tem minha esposa. Então, tem que buscar práticas de equilíbrio. Não precisa ser atleta, não precisa fazer nada, tem que ter saúde física, mental, né, e se alimentar disso. Então, gosto da leitura, de um passeio, tem que ter o equilíbrio, viajar, para ter tudo que tem desequilíbrio não é saudável. Então, esse é o que eu mais recomendo hoje. E tem um certo cuidado, às vezes a gente se empolga e trabalha demais e faz e está pensando, mas é isso que eu mais recomendo, e isso nos dá energia, fôlego para seguir fazendo mais e mais. Buscar o equilíbrio da vida pessoal, da vida profissional, saudável, cuidar do corpinho e da mente para ir longe. Muito bem. E você falou de leitura, então, para a gente encerrar com leveza aí, nos indique aí algum livro que tu tenha lido, que tu acha que faça sentido, alguma série que tu viu também que te impactou. Recomenda aí para quem está nos escutando. Eu gosto muito, li muitas biografias. Eu acho que ler biografias são coisas bacanas. Vou dar uma diquinha assim. Hoje eu estou lendo algumas coisas voltadas para inteligência emocional, para equilíbrio, como a gente falou agora. Também pensando na gente e na empresa, nas empresas, nas pessoas como um todo. Eu gosto de um livro que eu li recentemente, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. É aquela história, diz assim, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter realização para ser feliz. Demonstra que a equação é o contrário, né? Que a motivação, positivismo, etc. Estou lendo nessa prática também. Tem um outro que eu acho bacana, voltado para essa questão de
ser positivo, de ser felicidade dá lucro. Então, eu acho que vale a pena, são jeitos diferentes de ver as coisas que são muito interessantes, né? Nenhum é receita de nada, mas é o que eu estou lendo e estou me dedicando, curiosidades do momento. Eu acho engraçado, até eu tô rindo aqui o que o Daniel está falando, porque acho que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a buscar um tipo de leitura que a gente muitas vezes está buscando um autoconhecimento. E uma das coisas que eu tenho comentado com as pessoas que estão mais próximas de mim é que a impressão que eu tenho é que quanto mais idade a gente vai tendo, mais necessidade a gente tem de aprender. Nossa. Então, assim, eu tenho lido muita coisa buscando entender o porquê das coisas, me entender, cuidar principalmente da minha cabeça, porque que nem eu li recentemente uma coisa que me marcou. A gente não tem controle sobre tudo que acontece à nossa volta, mas a gente tem controle em como a nossa mente vai enxergar aquilo ali. Então, eu acho que tudo vai de dentro para fora. A gente, tendo uma cabeça, uma mente forte, a gente enfrenta qualquer desafio. Então, eu acho que essas leituras são leituras que fazem com que a gente reflita e busque uma força interior muito grande que nos permita passar por tudo que a gente tem que passar com mais leveza, essa né? caminhada da vida. vida. É por aí. E traz reflexões, é uma maneira de fazer reflexões sobre o mundo atual, sobre as coisas que tem. Isso não é autoajuda, não é nada dessas coisas, é realmente aprendizado para entender, para se atualizar, fazer reflexões, formar ideias, novas ideias para desenvolvimento, né, das equipes, das pessoas, dos filhos. Pessoal e profissional, né? Esse tipo de leitura serve para tudo. Serve para tudo na vida. Em alguns momentos a gente vai ler coisas mais técnicas, algumas vezes. Esse é o do momento. Sim, muito bom. E está sendo muito bacana. Bom, eu só tenho a agradecer, né? A gente esteve aqui então com o Gilberto Cella, que é o sócio fundador do escritório de Cella, o Daniel Schneider, que é CEO então da TIMAC Agro Brasil. Foi um papo muito enriquecedor, né? Para quem está nos escutando, nos assistindo, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário no YouTube, deixe seu comentário no Spotify, nos siga no Spotify, se inscreva no nosso YouTube e qualquer dica, qualquer comentário que você queira que a gente esteja discutindo aqui nessa mesa nos próximos episódios, não deixem de deixar lá esse registro. Te agradeço então, né? O Cella e o Daniel, e sigam aí nos acompanhando e nos assistindo.